Enquanto a grande mídia e os políticos tentam te distrair com o show da Lady Gaga e a CPI das Bets, muitas pessoas ainda não se deram conta de que já se passaram 2 anos desde a posse do presidente Lula. Então agora já temos tempo suficiente para, com muita calma, olhar para trás e responder a pergunta: tudo aquilo que foi prometido lá em 2022, será que aconteceu ou só ficou ali como uma promessa de voto? Bom, para você que não sabe, durante a campanha, o Lula disse que ia acabar com o sigilo de 100 anos, prometeu trazer a picanha de volta junto com a cervejinha no prato do trabalhador. Disse também que o pobre ia pagar menos imposto e que os mais ricos finalmente iriam começar a contribuir de forma igualitária. Além disso, prometeu foco no meio ambiente, que o Brasil voltaria a ser respeitado no mundo. Que cresceram de forma assustadora durante o governo que está chegando ao fim, serão agora combatidos sem trégua. Um discurso que é bem bonito, cheio de esperança e que, convenhamos, tocou muita gente. Não é à toa que ele foi reeleito. Só que agora, com 2 anos de mandato completo, não dá mais para viver na promessa de slogan ou nostalgia dos momentos bons que a economia brasileira teve durante o primeiro e o segundo mandato dele, e isso graças ao boom das commodities. Agora é hora da gente olhar de fato os números, os dados reais, e ver se o discurso ele bate ou não com a prática que o povo tem enfrentado todo o santo dia. Por isso que a minha proposta nesse vídeo é muito simples. Eu vou te mostrar com fatos, números, fonte, contexto e deixar que você aí do outro lado da tela coloque as informações na balança e decida se esse governo tem feito um bom trabalho ou não. Simples assim. Então já vai deixando aqui o seu like e se inscreve no canal. Esse é um vídeo que deu muito trabalho para compilar tanta informação. A gente ficou um bom tempo aqui pesquisando, eu e minha equipe, e claro, a gente ficaria muito feliz se você deixasse o like e se inscrever-se aqui no canal, e claro, compartilhe esse vídeo com mais 3 amigos para ajudar e todo mundo saber o que de fato está acontecendo. E é claro que eu vou ser bem justo, e hoje a gente vai pesar essa balança de forma honesta, e pode ter certeza que cada dado que eu trouxer vai estar bem ancorado na realidade. Então vamos lá sem enrolação. Uma das promessas mais repetidas pelo Lula na campanha foi justamente acabar com o sigilo dos 100 anos. Até porque ele falava que quem escondia coisa do povo era porque tinha culpa no cartório, que o Brasil ia voltar a ser transparente e que os dados públicos iam ser bem, digamos que públicos, não é mesmo? E se houve corrupção na Petrobras, olha, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou. E prendeu porque houve investigação. Porque no nosso governo nada era escondido, a gente não tinha sigilo. E bom, 2 anos depois se passaram e eu te pergunto, sabe o que mudou? Nada. Absolutamente nada. E na real, até mudou sim, só que para pior. Segundo uma reportagem publicada pelo jornal G1 em janeiro desse ano, o governo Lula ele negou mais de 3.200 pedidos de acesso à informação, usando a desculpa de dados pessoais. Isso é mais do que o próprio Bolsonaro fez no mesmo período comparado. E sabe o que é o mais curioso nessa história? Entre os documentos escondidos estão as visitas da Janja ao Planalto, com a justificativa de que, como ela não possui um cargo oficial, não precisa ficar mostrando quem entra e quem sai com ela. A mesma Janja que aparece em evento oficial, viaja de avião da FAB e tem até segurança paga com dinheiro público. Também tem sigilo nos gastos com helicóptero presidencial, no uso do cartão corporativo e até em documentos de conflito de interesse do Estado de Minas e Energia, que foi trancado por 100 anos. Ou seja, sabe todos os brasileiros que estão vivos hoje? Bom, quando esses dados eles forem públicos, nenhum deles estará mais aqui para saber de fato o que aconteceu. A expectativa era abrir tudo e tornar isso público, só que a realidade foi exatamente o contrário. E o pior é que enquanto o Estado esconde todo tipo de dado e informação, o povo ele tem que mostrar o CPF até para comprar uma carne de segunda lá no açougue, já que a picanha ela não chegou. Mas calma que eu ainda vou falar sobre isso. A impressão que fica é que o Brasil virou um país onde o cidadão ele deve todo tipo de explicação para o governo. E beleza, tem até certos assuntos que por segurança nacional tem que ser informados, mas será mesmo que o governo também não deve nenhuma explicação para o cidadão? Além disso, lembra daquela promessa de que vai ter picanha e cervejinha no prato do trabalhador? Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha
e tomar uma porra de uma cerveja gelada. 2 anos depois, a realidade bateu na porta e trouxe uma conta que os brasileiros não conseguem pagar. Segundo o próprio IBGE, o preço da picanha subiu 15% em 12 meses. Isso mesmo, a carne, que era o símbolo da campanha, ficou ainda mais cara, atingindo o maior valor dos últimos 18 anos. E detalhe que não foi só ela não, viu? O patinho subiu 24, o acém 25, o frango disparou e até o ovo, que era a proteína mais barata e que salvava muitas famílias, também acabou ficando muito caro. E o café então, nem se fala. Aquele cafezinho que toda a família gosta de tomar no começo do dia, acumulou uma alta absurda de 80% em 12 meses. O maior aumento desde o Plano Real, ou seja, desde 94. A situação tá tão séria que em janeiro desse ano, mais da metade do salário mínimo, sendo mais preciso, 50,9% da renda líquida, foi gasto somente com itens da cesta básica. Isso segundo o Diese. Ou seja, metade do salário líquido do trabalhador se vai apenas em arroz, feijão, leite, óleo, farinha e outros alimentos que seguem subindo de preço e muito. Quem vai no mercado, assim como eu, sabe muito bem que a inflação ainda não deu nenhum sinal de melhora. Tudo continua cada vez mais caro. E a consequência disso é o que ninguém quer ver e que eu imaginei que nunca voltaria no Brasil: o aumento da insegurança alimentar, que é a fome, ou quem sabe o medo da fome. Para você que não sabe, segundo dados do próprio governo, apontam que mais de 70% milhões de brasileiros vivem hoje em algum grau de insegurança alimentar e mais de 20 milhões não sabem se vão ter comida no dia seguinte. O reflexo disso tá nos mercados e cada vez mais gente parcelando compras de comida no cartão de crédito, de uma forma que o que era uma exceção acabou virando uma regra para sobreviver. Não é aceitável que a gente viva num país em que a pessoa trabalha de segunda a sábado toda semana e no domingo, na folga dela, ela tenha que comprar carne da mais barata e a pior, ainda mais por cima, dividir essa carne ruim e de segunda em 2 ou 3 vezes no cartão na hora de pagar no caixa. E o pior é saber que a inflação dos alimentos não ataca todo mundo da mesma forma. Na verdade, é muito pelo contrário. Para quem tem uma renda boa, a diferença de preço até incomoda no bolso, mas a pessoa ainda assim continua conseguindo comprar mesmo reclamando. Só que para quem vive com um salário mínimo, o jogo é diferente. A cada real a mais no quilo da carne, do tomate ou o que for, é um produto a menos no carrinho. A tal da picanha e cervejinha que prometeram nem se tornou realidade e nem passa mais no sonho do brasileiro, porque na mesa o que sobrou mesmo pro povo foi parcelar o básico e torcer que não falte nada no fim do mês, sendo que o mais triste é que muitas vezes acaba faltando. Outra promessa do Lula dessa vez foi sobre os impostos, onde os pobres iriam pagar proporcionalmente menos e que os ricos iriam acabar pagando mais. Só que na prática o que a gente tá vendo é exatamente o oposto. Em 2024, o Brasil bateu recorde histórico de arrecadação federal. Foram 2,65 trilhões para os cofres públicos, um crescimento real, ou seja, já descontada a inflação de 9,62% em relação a 2023. Nunca se arrecadou tanto dinheiro na história do contribuinte. E sabe da onde veio esse aumento? Principalmente do consumo e da carga sobre o cidadão comum, ou seja, eu e você. Só para você ter uma noção, o brasileiro ele continua pagando uma das maiores cargas tributárias sobre o consumo do planeta. A nova reforma tributária, aprovada bem no final de 2024 e celebrada pelo governo como um grande avanço, prevê uma alíquota padrão de até 28% sobre o consumo com o novo IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. E eu não sei se você sabe o que isso significa na prática, mas basicamente significa que o imposto que incide sobre a comida, o transporte, a energia, os serviços, que são gastos básicos de qualquer brasileiro, será e ficará ainda mais pesado. Além disso, desde agosto de 2024, o governo Lula ele começou a taxar as compras internacionais, como aquelas feitas em sites como a Shopee, a Shein e a AliExpress, que antes eram isentas. Durante muito tempo, eles acabaram negando a intenção de criar esse imposto. É apenas uma questão de consideração com o povo mais humilde desse país. Sabe, as pessoas gastar $50 têm que pagar imposto e o cara que gasta 2.000 não paga?
Gasta 1.500, não paga, gasta 1.000. Então, essa foi a minha divergência, por isso que eu vetei. E depois, adivinha só, mudaram o discurso oficial para dizer que aquilo e o imposto era uma proteção ao varejo nacional. Mas na prática, o efeito foi direto no bolso das famílias de baixa renda. Estavam buscando produtos mais acessíveis nesses aplicativos porque simplesmente não conseguem mais comprar no shopping, por exemplo. E tem mais, os combustíveis voltaram a ser tributados logo no início do governo. E medidas como o aumento de impostos sobre os setores de óleo e gás e bebidas também ajudaram a inflar ainda mais essa arrecadação. Ou seja, a promessa era de justiça tributária, mas o que a gente tem visto é a manutenção dos privilégios dos mais ricos e o aumento da pressão e do imposto sobre os mais pobres e a classe média. Não é à toa que a classe média hoje acabou aqui no Brasil. Sendo assim, o Brasil continua sendo um dos poucos países do mundo que taxa mais o consumo do que a renda e o patrimônio, e essa é uma das formas mais burras que existem de se taxar na economia. Durante a sua campanha, o Lula também prometeu e defendeu bastante a questão ambiental e levantou essa bandeira como uma das mais importantes para o seu mandato, visto que na época do governo Bolsonaro muitos artistas falavam publicamente sobre as queimadas na Amazônia e jogavam a culpa de tudo que acontecia lá no governo Bolsonaro. Só que o curioso é que em 2024 a Amazônia ela registrou mais de 140 mil focos de calor, o que é o maior número dos últimos 17 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Além disso, a degradação da floresta amazônica atingiu 36.379 km², um aumento de 497% em relação a 2023, sendo a maior área degradada registrada desde 2009. No mesmo período, o Brasil enfrentou a pior epidemia de dengue já registrada na história. Foram 6,6 milhões de casos e mais de 6 mil mortes confirmadas, além de 913 óbitos em investigação, de acordo com o Ministério da Saúde, onde o número de mortes por dengue em 2024 superou o total dos 8 anos anteriores combinados. O resumo da ópera é que enquanto o Estado promovia e continua promovendo uma imagem ambientalista, os dados revelam um número extremamente preocupante. E bom, como resultado de tudo isso, a gente tem um reflexo também na popularidade do governo Lula, que adivinha só, está em queda livre. Segundo a pesquisa Genial, divulgada em abril de 2025, a desaprovação atingiu 56%, um aumento de 7 pontos percentuais desde janeiro, enquanto a aprovação ela caiu para 41%, o menor índice desde o início do mandato, sendo que o dado mais simbólico ele vem do Nordeste, por ser a base eleitoral do Lula. Em dezembro de 24, a aprovação ela superava a desaprovação por 35 pontos percentuais, só que em março de 25, essa diferença caiu para apenas 6 pontos. Já no Sudeste e no Sul, a desaprovação supera a aprovação por 23 e 30 pontos. Um dos principais fatores negativos para essa queda na popularidade é a percepção de que a economia do Brasil é uma merda, já que em março de 2025, 56% dos brasileiros acreditavam que a economia piorou no último ano e 81% afirmavam que o poder de compra de suas famílias é muito menor do que um ano atrás. E diante de toda essa crise de popularidade, o governo lançou o evento Brasil dando a volta por cima para anunciar medidas populistas como a isenção de contas de luz para até 60 milhões de brasileiros. Uma proposta que prevê gratuidade para famílias de baixa renda que consumam até 80 kW por mês, incluindo idosos, pessoas com deficiência, indígenas e também quilombolas. E depois de revelar para você tudo isso com números e fontes, agora é a sua vez de decidir e me contar aqui nos comentários o que você está achando desse terceiro mandato do Lula. Será que o Brasil ele tá avançando ou estamos à beira de mais um abismo econômico? Eu te vejo até o próximo vídeo, tamo junto, fica com Deus, valeu!